Estou gravando a tela e a reunião, então, tá tudo certo. Hello, students. I hope you're all doing well today. It's a great pleasure to be here with you. I'd also like to greet my colleague, Professor Renata Rodrigues, who will be joining us today. Let me briefly introduce myself. My name is Professor Denise Bertolucci, and I'm responsible for developing the course materials for English 3. Now, I'd like to introduce my colleague, Professor Renata. She's the online tutor for the same subject. As you know, there are other tutors as well. They're all professors like us and are all and also available to help you. Agora, retomando a língua portuguesa, eu tenho uma sugestão a fazer. Na gravação, retomem, por favor, a minha apresentação. Há uma frase cuja construção desenvolve um dos conteúdos desta revisão, ok? Então, continuando, eu preciso dizer, reforçar que o objetivo desta aula, portanto, é revisar os conteúdos para a avaliação presencial 1, que ocorrerá em breve, como vocês sabem. E para atingir esse propósito, nós percorreremos 3 momentos. Primeiramente, nós falaremos dos modelos de questões objetivas da prova, os chamados testes. Depois, nós explicaremos os conteúdos propriamente ditos, com dicas que nós julgamos valiosas em relação ao que você deve, deve esperar, no que focar, lembrando que esses conteúdos já foram indicados anteriormente no mural de avisos, naquela ocasião em que propusemos a organização dos estudos para o primeiro bimestre. Vocês se lembram disso. E, finalmente, nós faremos alguns exercícios. Eu passo agora a palavra à professora Renata, que dará prosseguimento ao plano desta aula. Professor Renata, please. Thank you and welcome, everybody. Just like Professor Denise said, we are going to make a quick review with you, and I'm going to use both English and Portuguese. So now I'm turning into Portuguese with you. Denise, nós testamos tudo antes, estava tudo funcionando, eu não estou conseguindo compartilhar a tela nesse momento. Só recebi uma mensagem aqui: organizadores e apresentadores podem compartilhar. Não sei se houve alguma mudança, você tem como verificar isso aí? Se eu consigo compartilhar rapidinho? Só um momento, por Sem favor. problema. E isso sempre acontece. Estamos ao vivo, então não há nenhum problema aqui. Estou vendo que temos algumas pessoas, isso é bom. Nós sabemos que nesse horário nem todo mundo consegue participar, mas eu estou gravando e vou dar início também, assim que for possível, à gravação de tudo, que eu também não sei o que houve aí, eu saí do modo de apresentadora. Estou vendo a sua tela, Denise. Tudo bem agora? Vocês me ouvem? Sim, eu estou te ouvindo perfeitamente, estou vendo a sua tela também. Só você está então como apresentadora e eu não sei por que eu saí do modo de apresentadora. Eu acho que não há problema. Eu acho que você já tem lá aquele material, Sim, nós já sim, fizemos a combinação, então eu sim, acho que é só seguir. perfeito. Eu já Então, fiz essa apresentação, olha, da organização em- da aula, da live, sim, eu já falei. Então perfeito. agora eu acho que podemos prosseguir. Tá ótimo. Então você vai mostrando os slides e eu comento.
Ótimo. tá? Bom, nós sabemos que vocês já estão no inglês 3 e provavelmente já têm aí uma experiência com inglês 1, com inglês 2. Porém, nós vamos comentar com vocês a respeito dos tipos de questões que vocês vão encontrar em inglês 3, com certeza. Nós temos alguns tipos de questões, como vocês estão vendo aí na tela. Geralmente, nós vamos ter uma questão objetiva que vai apresentar um texto base. Pode ser um artigo, um e-mail, um diálogo, um perfil de rede social, até mesmo um currículo, o resume que vocês estão vendo aí. Vai haver sempre um enunciado e 5 alternativas. Olhem só, um primeiro tipo de questão vai ser uma questão de interpretação, ou seja, vocês vão ter o texto, como vocês estão vendo aí. Olhem só, nesse caso, nós temos um texto curtinho para exemplificar a questão para vocês. Um texto que fala de uma pessoa chamada Suzy Marshall, colocamos ali o texto. Em seguida, o enunciado. Neste caso, o enunciado é uma pergunta. Então, vejam só: which sentence matches her response? O que nós queremos dizer com isso? Então, que sentença está relacionada à resposta dela? Aí vocês vão falar, mas peraí, Renata, você falou a resposta dela, do que você está falando? Vamos voltar lá no texto. Olhem só, por isso é importante entender o texto. Essa é a questão de interpretação. Suzy Marshall has sat down at a restaurant table for lunch, and the waiter, after bringing her the menu, asks what she would like to have as a starter. She replies that she doesn't want a starter. Então, o que aconteceu aí? Eu tenho que entender, interpretar esse texto para poder responder a questão. Então, vejam só, ele fez uma pergunta para Suzy, ela respondeu, e agora eu preciso escolher a sentença que se relaciona à resposta dela. O que é que eu preciso para interpretar esse texto? Eu preciso entender o vocabulário que foi dito e interpretar também o contexto em que se deu a situação. Então, vejam só, ele perguntou o que ela gostaria de comer como starter. Vocês vão ver daqui a pouquinho que nós temos inclusive esse vocabulário. Isso apareceu nas nossas unidades de estudo, então eu preciso conhecer essa palavra. Bom, eu noto aí também que ela falou, she replies that she didn't want a starter, sorry. Então, vejam só, o que se relaciona dessas 5 questões, dessas 5 alternativas, desculpem, 5 opções que eu tenho, eu vou ter que identificar o que se relaciona à resposta dela. Certo, professora? Pode passar, professora Denise, pode ir para Eu frente. só, eu, é que Por favor. eu tinha conversado, né, com Sim, você. Eu acredito, eu vou fazer só fique à uma, vontade. um complemento. Neste momento, é importante, eu sei que você já deve até já saber a resposta, né? Você conhece o nosso material, a professora Renata já fez referência a ele, mas eu gostaria que neste momento você se acostumasse com o design da questão, né? Com o arranjo da questão de interpretação. Então, neste primeiro momento, o objetivo é este, certo? Então, agora nós vamos Perfeito. para o segundo modelo. Nem vamos passar muito nas características, aí Sim, você já vai conhecer o arranjo dela. Aí eu passo a palavra para a professora Renata, perfeito. por Bom, favor. este tipo de questão é o gap filling. O que é o gap filling? É preencher lacuna.
Novamente, nós temos um texto. Vocês estão vendo aí uma flechinha que indica gap, que é a lacuna. Uhum. Mais uma vez o enunciado e as 5 opções. Eu vou ter que ler esse texto, entendê-lo e verificar entre as 5 opções o que mais se encaixa naquela lacuna, certo? Então, vocês vão ter uma opção que é correta. Professora Denise, fique à vontade também se quiser interromper e Não, acrescentar é itens. isso mesmo. Aí como eu acredito que funcione melhor. Ao final, né, quando Uhum, terminarmos, eu gostaria que na gravação, né, que sim, voltassem e fizessem os exercícios. É mais uma exato. forma, nós não daremos a resposta correta, né? Uhum, Acredito que já tenham, porque o exercício, acreditamos, né? É sim, muito simples, eles já saibam a resposta, mas aí depois é que eles resolverão. Nós não falaremos exato, agora, tá bom? exato. Fica também Então vamos uma forma aí, uma sugestão de estudo posterior. exatamente. E aí o design já foi apresentado, eles já viram como é que se arranja esse tipo de questão, então nós vamos em frente. Perfeito. Vamos lá. Conteúdos. Então, conteúdos que serão abordados. Parts of a menu, kinds of meals. Então, tudo que aí as partes de um menu, os tipos de refeições que são comuns e, naturalmente, vocabulary. E eu costumo dizer, inclusive para os meus alunos, que vocabulário é algo que nós aprendemos todos os dias. Então, é Uhum, essencial que vocês tenham sempre contato com inglês. Aqui nós colocamos algumas palavras, mas claro, isso, gente, sempre, né? Vocabulário todos os dias e sempre ampliando o nosso vocabulário. Então, deem uma olhadinha aí no que nós colocamos: parts of a menu, meals, appetizer, que são os antepastos, aperitivos, main dish, side dish, beverage e dessert, que eu particularmente, parte mais gostosa. Não tô uhum. só tô descontraindo, professora Denise. Para mim, a Não parte fica. mais gostosa, tá? Aham. Uma coisa bastante comum hoje em dia, continuando essa parte de vocabulário, né? O breakfast, café da manhã, e o brunch, que hoje em dia é muito comum, principalmente finais de semana, aí uma fusão do café da manhã com o almoço. Então, o breakfast com o lunch virou brunch, lunch, dinner, snack e supper, que é a ceia. E eu sei que nós estamos falando aqui de pessoas que trabalham, estudam, às vezes nem conseguem dar conta de todas as refeições, mas com Uhum. certeza um brunch e o snack nós todos fazemos. Exatamente. Bom, vocês já sabem então o que esperar, como nós falamos, tá? Questões de interpretação, um texto com pergunta e 5 opções para vocês escolherem o que se adequa à pergunta do enunciado e exercícios de gap filling, que é preencher a lacuna também de acordo com o texto que foi apresentado e com relação a que material? As partes do cardápio e aos tipos de refeições. Vamos para frente, muito bem. Agora, gramática, que nem sempre o pessoal gosta, mas, gente, eu costumo dizer que gramática é a estrutura da língua, é como nós Uhum. falamos. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não gosto de gramática. Mas quando nós falamos, às vezes, algo errado, dependendo da pessoa com quem nós estamos falando, se a pessoa fala nós foi, nós vai, nós julgamos. Podemos até não falar corretamente o tempo todo e há situações informais e formais, obviamente, mas é a estrutura da língua, é como nós nos comunicamos. E um dos tópicos estudados neste
semestre no Inglês 3 foi o emprego dessa construção, would rather. É uma estrutura típica do inglês que significa would prefer to, que seria equivalente ao nosso preferiria. E ela é uma estrutura que vai ser sempre seguida por um verbo no infinitivo sem o to. Ou seja, é um verbo sem There ser infinitive. conjugado. Exatamente. Olhem só um exemplo. Would you rather stay here or go home? Você prefere ficar aqui ou ir para casa? We can use would rather to say one person would prefer another or others to do something. Então, nós vamos usar essa construção, would rather, para dizer o que uma pessoa preferiria que outra ou outras pessoas fizessem. Vejam mais um exemplo. Don't come today. I would rather you came tomorrow. Observem que nesse caso nós usamos o passado ali. Aí alguém pode falar, mas Renata, espera um pouquinho, você acabou de dizer que usava infinitivo sem o to. Exatamente, na maior parte dos casos vai ser o infinitivo sem o to. Mas quando nós dissermos que nós preferiríamos alguma coisa, Se nesse alguém caso, fizesse alguma coisa, exato, né? perfeito. Muito obrigada. É isso, assim, senão nós vamos, eu vou falando, eu me empolgo. Pode me interromper. Quando nós preferiríamos que alguém fizesse algo, alguma coisa, nós vamos usar o verbo no passado. E como é que vocês podem treinar isso? Exercícios, fazendo vários exercícios. Olhem só, aqui nós colocamos alguns exercícios para vocês, tá? Vocês vão ver aí que nós temos 3 exercícios e logo após os exercícios existe um gabarito. Tira do gabarito, Denise, tira do gabarito para ninguém pular, tá? O que é que nós queríamos que vocês fizessem? Na verdade, o que nós esperamos que vocês façam é depois que acabarmos a nossa live, vocês vão voltar aos exercícios e fazê-los. E aí vocês podem corrigir. Ficaram com qualquer dúvida? Escrevam para o seu mediador ou mediador online, que é justamente o que nós queremos, essa interação com vocês e que vocês tirem todas as dúvidas que tiverem. Além Uhum. disso, eu sei que também a professora Denise vai mencionar, e eu também vou mencionar isso em alguns momentos hoje, nós temos um material complementar riquíssimo no AVA. Nós temos os Uhum. livros textos, que é o nosso material base, nós temos em mídias aulas gravadas excelentes, e, gente, o material complementar é ótimo. Vocês precisam usá-lo, que vai ajudar demais. Muito bem, vamos para a próxima parte. Olhem só, mais Tem alguns mais exercícios. exercícios, mais Exato. exercícios. Que é bem isso, né, Denise? É para o pessoal praticar, não tem outro jeito, Exatamente. né? Então, nesse caso, eu vou fazer só número 1 com o pessoal, depois a gente pode passar, tá? Rewrite using would rather. Reescreva utilizando would rather. I prefer to walk rather than go by bus. Eu prefiro andar a ir de ônibus. Então, se nós fôssemos usar would rather aqui, vamos lembrar da regra? Eu tenho que usar would rather seguido pelo verbo sem to. Então, I would rather walk. Eu preferiria andar. Uhum. I would rather walk. E aí a continuidade, olha só. I Uhum. would rather walk
then go by bus. Observem que as respostas elas estão em negrito para que Isso. depois vocês possam, obviamente, comparar com o que vocês fizerem. Eu só queria fazer um complemento. Por Além favor. do negrito, nós também pusemos em itálico, naquelas Uhum, situações mais complexas. Então, o exa caso do terceiro e do quarto exercício, as respostas, elas estão além do negrito, né? A transformação, nós uhum. temos o itálico. Então, prestem bastante atenção nessas situações. Sim, foi muito bom você falar isso, Denise, porque às vezes as pessoas reparam no itálico e no negrito, mas falam, mas por que que um tá só em itálico? Por que que um tá só em negrito? Ou com os dois? Então, isso foi proposital para chamar a atenção de vocês, tá? Então, foi muito bom você ter falado. Bom, então, neste assunto, o que é que vocês podem esperar na avaliação? O mesmo tipo de questão de interpretação e também de gap filling, que é preencher as lacunas, justamente para testar o conhecimento de vocês com a construção would rather. Agora, atenção, nós estamos comentando sobre a construção, mas vocês têm isso nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Por isso, consultar o material é muito importante e tirar as dúvidas, claro. Vou falar isso várias vezes hoje, tá? Mais conteúdos. Complaining, fazer reclamações, reclamar. Problems with an airline. Pessoal, um dos temas que está sendo estudado neste semestre é relacionado a viagens e voos, problemas com companhias aéreas. Não vamos entrar nem na discussão se há problemas ou não, nós sabemos que sim. Por isso mesmo que nós temos aí uma série de fórmulas. E por que esse nome fórmulas? Porque existem maneiras de nós fazermos reclamações. Às vezes, em português, nós somos muito diretos, e em inglês também, mas precisamos ser educados. Então, vocês vão notar aí que nós, em vez de fazermos uma crítica direta durante uma reclamação, nós vamos usar algumas fórmulas para fazer essas reclamações. Então, olhem só. I'm sorry to have to say this, but my luggage still hasn't arrived. Então, lamento dizer isso, mas a minha bagagem ainda não chegou. Nós não vamos chegar lá na companhia aérea e falar: ei, psiu, olha aí, minha bagagem, cadê? Não chegou. Até em português, né? Quando somos bem educados, as nossas chances de obter sucesso são maiores. Uma outra expressão, I'm sorry to bother you. Lamento incomodá-lo ou incomodá-la, but my seat was double booked. Ou seja, houve um problema aí na reserva do assento, reservaram para duas pessoas. Uma outra opção, maybe you forgot to confirm. Talvez você tenha esquecido de confirmar. Denise, se eu estiver indo muito rápido, você, por favor, Não, me não, fale, tá? não, Então, não. então tá bom. Fica tranquila. Uma outra expressão, pessoal, I think you might have forgotten. Eu acho que você pode ter esquecido. Então vejam que até agora, em nenhum momento eu falei, olha, você esqueceu. I think you might have forgotten. Eu acho que você pode ter esquecido. Excuse me if I'm out of line. Tá? Então, me desculpe se eu estou fora da fila, mas a informação no portão não foi clara. There may have been a misunderstanding. Pode ter havido um mal-entendido.
Don't get me wrong. Não me leve a Leve a mal. mal. Tá, exato. But I think we should find. Eu acho que nós devíamos encontrar uma solução justa para o cancelamento. Eu estou comentando isso tudo com vocês e com a professora Denise, eu só estou aqui na minha mente imaginando aquelas cenas que nós vemos em televisão com o pessoal desesperado quando tem os problemas com as companhias aéreas. Tá? Mas temos que ser educados, sem dúvida alguma. Exatamente. Com certeza. Não, eu brinco porque eu falei, né? A nossa tendência, às vezes, na hora da raiva, nem é ser educado, mas com educação resolve-se muito mais Uhum. do que se espera muitas vezes. E falando em esperar, o que é que vocês podem esperar na avaliação de vocês? Sobre o assunto que nós falamos de reclamações em companhias aéreas, exercícios também de interpretação de texto e, novamente, preenchimento de lacunas ou gap filling. Agora vejam o que está em negrito aí, usando conhecimento sobre as expressões polidas, ou seja, expressões bem educadas. Uhum. Em inglês é muito curioso, porque expressões polidas em português é perfeito, mas às vezes as pessoas não estão acostumadas com esse termo em português. E em inglês, o educado é polite, que seria Exatamente. o polido, Uhum. certo? Novamente, gente, uma coisa importante que está neste slide que está sendo mostrado. Fiquem sempre atentos à situação específica. Então, interpretar o que está sendo apresentado para vocês é essencial para a escolha da opção correta. Uhum. Então, eu só vou complementar. Por favor. É, nós se trata a questão de um problema relacionado a uma companhia aérea, Uhum. mas você fique atento para saber exatamente a situação específica relacionada à companhia, tá bom? Presta bastante atenção. Exato, porque podem acontecer várias situações. Uhum. Então, fique bem atento. Vamos lá. Conteúdos, mais um pouquinho de gramática, e é uma coisa muito interessante em inglês, tá? Esse conteúdo ligado ao ing e ao ed, ligado a adjetivos. Nós temos algo muito parecido em português também, é que quando nós vemos ing e ed, e eu falo isso pela minha experiência, principalmente em sala de aula, com aulas presenciais, os alunos veem ing e eles pensam sempre em verbo. E nem sempre nós temos vários adjetivos, como por exemplo, fascinating, fascinante, interesting, interessante, ou o próprio adjetivo com ed. Amazing. Exato, amazing, que é, né? Esqueci até a tradução para o amazing, fantástico, né? Uhum. Uma coisa muito boa. E o ED, o meu ED não vai ser um bom exemplo, Denise, nem os alunos, vai ser o tired, que todo mundo conhece, né? Oh, I'm tired. Estou cansado, estou cansada. E uma coisa muito boa do inglês também, porque o interessante não tem gênero em português também, mas o ed, tired, cansado, cansada, em inglês vocês não precisam se preocupar com gênero. Agora, qual é a diferença aí do ing e do ed nos adjetivos? Qual a diferença entre eles? Vejam só, adjetivos com ing, eles são usados para caracterizar, para descrever algo ou alguém. This book is interesting. Este livro é interessante. Oh, she is an interesting person. Ele ou ela é uma pessoa interessante. E o ed, o exemplo que eu dei, vocês já sabem, usado para caracterizar ou descrever como nós nos sentimos em relação a alguma coisa.
Então você fala, oh, I'm tired. Ah, eu estou cansado, estou cansada. Vejam esses exemplos. David is surprising. O David, ele é surpreendente. Então, por que ele é surpreendente? Porque ele causa surpresa. É aquela pessoa que sempre tem alguma surpresa, algo na manga que nos surpreende. Então, David is surprising. He causes surprise. David is surprised. O David está surpreso. Opa, aconteceu alguma coisa. Ele passou por uma experiência. Vejam o exemplo aí. David experiences surprise. Ele experienciou, ele teve uma experiência que lhe causou surpresa. Vejam o próximo exemplo relacionado à comida. The food is disappointing. Essa comida é poderia dizer desapontadora, causou desapontamento, Apontamento. causou desapontamento. Imaginem que vocês foram a um restaurante ou foram comer um sanduíche, alguma coisa que estava todo mundo falando a respeito, e quando nós comemos, falar, nossa, era isso? The food is disappointing. Ela causou um desapontamento, não era tudo que nós esperávamos. Ou, vocês gostaram do sanduíche? We are disappointed by the food. Nós ficamos desapontados com essa comida. Nós experimentamos aí uma sensação de desapontamento. Mais um exemplo. The race was exhausting. A corrida foi exaustiva. Por que ela foi exaustiva? Porque ela nos causou exaustão. The race caused exhaustion. They were exhausted after they finished the race. Eles estavam ou eles ficaram exaustos, ou seja, eles experimentaram exaustão. Acho que dá para perceber bem a diferença quando nós nos colocamos na situação. Falou, ai, nossa, a corrida foi exaustiva demais, eu me cansei muito, eu fiquei exausta. E, já que nós falamos de uma comida que não era tão boa, vamos mudar o assunto agora. Olhem só. It was a satisfying meal. Foi uma refeição satisfatória. Ou seja, a refeição nos proporcionou, nos causou satisfação. The meal caused satisfaction. He was a satisfied customer. Ele era um cliente ou um cliente satisfeito, né? Um freguês, um cliente satisfeito. The customer, o cliente, teve uma experiência satisfatória. So the customer experienced satisfaction. Professora Denise, se quiser, por favor, complemente, tá? Uhum. Olhem só, Então, por favor. ai, desculpe. Não, pode falar. Que tal e se escolhermos alguns apenas Uhum, e dermos um tempinho para que eles respondam? perfeito. Podemos fazer a número um e Eu não, número 3? desculpa, Não, imagina. Renata, eu não consigo ver o Sim, você está participante, não apresentando. consigo. Então eu Uhum. gostaria, que você me dissesse quantos alunos nós temos? Deixe-me dar uma olhada aqui nas pessoas. Olha, nós temos acho que poucas pessoas, até pelo horário, né? O pessoal muitas vezes vai assistir a gravação. Acho que nós temos oito pessoas presentes. E eles conseguem usar o chat. Conseguem usar o chat, com Então certeza. vamos escolher.
Podemos escolher a Podemos número escolher? 1 e a número 3? Elas têm. Vamos escolher duas situações. Sim. É A tanto. primeira e a quarta. A primeira Pode e a ser. quarta. Perfeito, perfeito. Então, número 1 e número 4, vou dar uns segundos. Eu ia dizer minutos, minutos não. Só alguns segundos para vocês pensarem e se quiserem colocar as respostas no chat. Eu acredito que eu descobri, Denise, o que é que aconteceu que eu não estou conseguindo me colocar aí, que é logo no início que eu não consegui me colocar como apresentadora, é porque eu estou gravando a tela para ficar salva a nossa Ah, sim. conversa. Eu acho que mudou alguma coisa na configuração aqui. Uhum. Já temos respostas? Não, o pessoal tá tímido, ninguém quis escrever nada, pelo menos eu não consegui ver nada. As pessoas estão tímidas, ou às vezes, dependendo se o pessoal está no celular, também é ruim para acessar o chat, né? Então vamos em Ah, frente? olha só, não, temos resposta sim, Ah, peraí. que bom, que Olha bom. só, Guilherme, Eliane colocaram aqui, então olha só, eu acho que vocês acertaram, hein? Que eles colocaram: They enjoyed the film, but the ending was shocking. Ok. Perfeito, é isso mesmo. Eles gostaram do filme, mas o final foi chocante, ou seja, o final nos chocou. E vocês, eu estou vendo aqui, está aparecendo para mim a resposta da última. O Guilherme e a Eliane acertaram novamente a número 4. I left the party because I was bored. Perfeito, aí ó, apareceu mais Perfeito. uma. Rosana, isso aí, gente. Uhum. Muito Ai, que obrigada. bom. Então, olha só, isso mesmo. Eu deixei a festa, eu saí da festa because I was bored, porque eu estava entediado, entediada. Uhum. Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Bom, então, com relação a este assunto, também vocês devem ter notado que para cada assunto nós sempre mostramos o que esperar. Novamente, questões de interpretação e de gap filling, em que vocês terão de testar conhecimento entre a distinção, saber a respeito da distinção entre os dois adjetivos, os adjetivos terminados em ed e em ing. Sempre lembrando que o ing eles descrevem algo ou alguém e o ED, como vocês veem aí na tela, descrevem o sentimento de alguém em relação a alguma coisa. Então, observem sempre o contexto e como vocês conseguem ler. Fiquem atentos ao significado do adjetivo, se é algo Importantíssimo. Esse é um positivo, alerta. Essa é uma exato. dica que nós estamos dando. Exatamente, muito bem colocado, porque eu preciso entender a situação, se há algo positivo ou negativo naquela situação. Uhum. Perfeito. E esta é uma parte, gente, que é novamente gramática. E o que é que acontece em inglês? Volto à história do ing. Quando eu fui falar dos adjetivos, eu estou saindo um pouquinho daqui e já volto, tá? Quando eu fui falar para vocês a respeito dos adjetivos terminados em ing, eu disse que os meus alunos muitas vezes acham sempre que é verbo. E aqui Uhum. também. Embora aqui nós tenhamos verbos, nós temos que observar que a tradução não é aquela tradução do present continuous que o pessoal conhece do ando, endo, indo em língua portuguesa, tá? E nós chamamos
esta construção aqui em inglês de gerund, gerúndio. As pessoas muitas vezes confundem isso com o present continuous. Basicamente, o present continuous é aquilo que está acontecendo no momento da fala. Nós Uhum. estamos fazendo uma live. Perfeito. Tá? Basicamente. Existem outras coisas, mas basicamente isso. Agora, aqui são construções fixas. Olhem só, nós sempre temos um adjetivo seguido de uma preposição e depois da preposição não tem jeito. Em inglês, depois de preposição, o verbo tem que ser usado com ing. Por que que eu estou falando até ing? O termo técnico correto gramaticalmente é gerund, certo? É gerúndio. Mas se vocês lembrarem, opa, depois de preposição a ing, o importante é o uso correto, certo? Claro que saber o termo é muito bom, mas o uso correto. Tá. Então, olhem só, vocês têm aí algumas listas, né, de adjetivos seguidos de preposições. Então, afraid of, bored of, capable of, responsible for. Não sei se vocês repararam, mas no início da apresentação, a professora Denise se apresentou. Exatamente. Exato, talvez nem todos I'm estivessem aqui. responsible for developing the course materials for Inglês 3. Eu Perfect. usei justamente. Exato. Uhum. Olha só, talvez, não sei se todos estavam aqui naquele momento, não é, Denise? Mas é isso, são expressões Na que nós gravação, usamos. Isso, na gravação eles vão retomar. Por que que exato, eu optei por fazer essa abertura, usar essas palavras exatamente, né. exatamente. Então, olhem só, responsible for, good at, proud of, e a professora Denise colocou aí uma listinha, mas existem outras, não é, Denise? Sim. Tá? Nossa, e E aí agora? Como é que eu vou saber, Denise, se é afraid to, afraid of? E agora? Como é que eu sei? então, Volta na listinha. mas o que que acontece? É o hábito, é o Exato, emprego, né, o costume de exatamente. usar, de ler, de falar, você Vai memorizando, vai memorizando, exatamente. vai se acostumando, É isso mesmo. Por isso que eu até brinquei, falei, e agora? O que que eu uso? É né. exatamente o que você falou, é o hábito, é a leitura e fazer exercícios. Muitas vezes, quando as pessoas estão aprendendo inglês, então elas falam, I'm afraid of. Nossa, eu usei of, eu nem Uhum, sei por que que eu usei I'm afraid of, mas eu incorporei, eu aprendi que é o afraid of. E lembrando, afraid of, o verbo que vier depois vai ter que estar no gerúndio, ou seja, vai ter que terminar em ing. Então, sempre depois das preposições, vamos usar o ing, tá? vamos fazer da mesma forma que Vamos, fizemos com o vamos, exercício anterior? Vamos vamos sim. escolher 2, o primeiro e o último, Pode ser e dar um número 1, tempinho? número 6. Perfeito. Isso. Quem quiser já pode colocar a resposta aí, que ela aparece aqui na minha tela. Da outra vez nós tivemos o Guilherme, a Eliane e a Rosana participando. Uhum, Podemos ter os mesmos, que é sempre um prazer, e mais gente também. A Eliane é rápida, Denise. A Eliane, uhum. ó, Ai, que bom. ó, perfeito, Eliane, é isso mesmo. I'm afraid of losing. Losing. Uhum, Perfeito. E o que você colocou ficou muito bom, Eliane, por um motivo. A Eliane escreveu losing corretamente, termina com a letra E, nós tiramos a letra E ao colocar o ing. É uhum. isso mesmo, perfeito.
A Eliane E a, é uma pessoa que deve estudar bastante todos os materiais. e a sexta? A sexta ninguém colocou Ah, nada ainda. Estou esperar mais um esperando pouquinho. aqui. É, I'm fed up. O ING eu tenho certeza que eles sabem. Eu acho que o pessoal só está pensando aí em que preposição usar, Eu, viu? eu vou dar uma dica. É a mesma que já está ali na frase. É, a Rosana colocou aqui o working, tá? Mas a preposição não, é I'm fed up with Isso. working. I'm fed up. Na verdade, aí I'm fed up working with my new boss. I'm fed up with também. Fed up with. Perfeito. Podemos ir para o próximo. Olhem só. O que esperar, tá? Então, gente, questões de interpretação novamente. Gap feeling. Novamente, vocês vão falar: nossa, mas o tempo todo vocês colocam o que esperar? Sim, nós queremos reforçar que vocês vão ter sempre questões de interpretação e de preenchimento de lacunas ligadas aos temas que estão sendo estudados. Neste caso, o emprego do gerúndio após a preposição que é, né, regida aí por um adjetivo, ou seja, adjective plus preposition plus gerund. E aqui nós temos alguns exercícios. Vocês vão falar, não, mas espera aí, Renata, esse exercício aí, isso, Denise, obrigada. Você voltou aí, vocês vão falar assim, mas esse exercício está relacionado à comida? Sim. Lembram-se lá do início da nossa live? Era um dos nossos temas, os tipos de refeições e as expressões ligadas a isso. Então, o que vocês vão ver agora são exercícios ligados a alguns temas que nós já falamos hoje. Então, pode ir para o próximo, Denise. Vejam só, adjetivos novamente, lembram-se dos adjetivos com ing e com ed? E aí vocês vão falar, ué, mas você não nos deu tempo para fazer agora? Não, agora não. Uhum. Agora eu só estou mostrando. Vocês têm acesso a essa apresentação, vão ter acesso à live também e podem fazer os exercícios como revisão. Se Uhum. tiverem dúvidas, é para isso que nós, mediadores, estamos sempre à disposição de vocês, para Sim. vocês conversarem conosco. E eu preciso aqui reforçar aquela questão do sentido do Sim. adjetivo. Fica bem claro aqui também, então presta bastante atenção. Sim, eu vou até comentar Naquela nessa. situação, Uhum, pois pode não, falar. Renata, Não, pode falar, por favor. naquela situação não existe apenas um, né, que eu vou Uhum, empregar, existem outros que também se adaptam àquela lacuna, mas eu preciso ficar atento ao sentido da, naquele que foi construído naquele contexto. Então perfeito. isso é, precisa ficar bem atento a isso. É isso mesmo, né? Porque até se a gente for pensar, vou usar esse. Eu não vou dar resposta, tá, Denise? Eu Uhum. prometo que eu não vou dar spoiler para eles. Tá bem. Mas se nós olharmos aí, nós temos 5 alternativas, 2 com ed, 3 com ing. Pode ser que eu use um adjetivo com ed ou pode ser com ing. Então, como é que eu vou escolher? Eu tenho que entender o sentido da frase para saber, eu vou escolher ed, certo? Mas qual vai ser? Vai ser o disappointed, que é desapontado, ou Uhum, fascinated, que é fascinado? Então, uhum. vejam que aí não é só eu saber se é ed ou ing, eu preciso entender o contexto do que está Isso, sendo falado.
O Tá? sentido, se positivo, se negativo, né? Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Temos acho que mais um, olhem só. Este é um exemplo excelente de interpretação de texto. Então vejam que nós temos um texto que foi tirado de um material real, houve aí uma pequena adaptação. Como havia duas palavras que talvez vocês não conhecessem muito bem, a professora Denise até colocou a tradução, e eu preciso interpretar esse texto e identificar do que se trata o trecho. Novamente, algo que foi comentado hoje já. Preciso conhecer o vocabulário também. Uhum. E uma outra coisa que é interessante acrescentar é que o enunciado, estão vendo? Então, existem questões que o enunciado é em língua portuguesa também. Uhum, É o exato. caso desse aqui, né? Então, nem a maior parte, não é isso, Renata? Sim, Que a Renata revisa as questões, né, que são elaboradas, é uma das professoras sim. encarregadas, né, ou melhor, nem Não, gentilmente uma das, faz né? isso. Somos uma É, equipe grande. exato, é dessa forma. Então, e aí ela pode me dizer que, na maior parte das vezes, optamos pelo enunciado em inglês também, porque nós sempre queremos desafio, né, que nós sempre queremos que vocês enfim, Precisa usar a língua, né? que seja cada vez mais desafiador, que Sim, procurem, enfim, né. Mas, às vezes, nós chegamos a uma conclusão, fica obscuro, né, então nós optamos pelo enunciado construído em português mesmo, então, sim, se acostumem com isso. Na maior parte das vezes em inglês, mas existem enunciados em português também. também. Esta é uma questão desafiadora, né, ela é bem Sim, desafiadora, então, se optou pelo enunciado em português também. exatamente. E acho que temos mais uma, Temos olhem mais só. um. Essa daí, preposição, exatamente que a gente conversou agora há pouco, Uhum, né? Então vejam só, eu tenho três executivos discutindo um projeto e observem que no terceiro executivo ali, Executive 3, eu tenho I'm really excited participating too. Nesse caso, a professora Denise foi gentil, ela já deixou o verbo com um ing. Eu acho que eu faria algo uhum. pior, Denise. Eu colocaria várias preposições e vários verbos Ah, misturando ing, sem ah, ing. Não, estou brincando, sei. só para confundir o povo. Aham. Tá? Mas então vocês já sabem que excited. Bom, e aí eu tenho que saber se é excited for, to, about, Uhum, in. Como é que eu vou saber? Pesquisando o nosso material e também com todos os estudos que vocês já fazem, músicas, filmes, o pessoal que gosta de treinar, assistir séries em inglês costuma já fazer várias associações, isso tudo ajuda, uhum. tá? E de forma mais simples, nós temos na lista a preposição, né, Exato. Não, você está sendo que boazinha, é Denise, eu você deixou estou uma lista para eles. que esse adjetivo rege, né. Olha, a Eliane colocou a resposta aí pra gente. Perfeito, Ah, Eliane, é isso mesmo. uhum. Excited about. É É, isso, perfeito. perfeito. Uhum. A Eliane tá craque em preposições, hein, Eliane? Ah, é. É, que costumam, se as preposições são o terror do pessoal. Gente, aí a Eliane está até rindo aqui, mas é verdade, Eliane, você está craque em preposições, sim, é verdade, sim. Uhum. Gente, essas foram as referências usadas para montar o material. Agora, eu acredito que a professora Denise vai reforçar isso, mas eu vou dizer isso para vocês também.
Esses materiais estão todos disponíveis para vocês em materiais complementares. O material base, o livro-texto, ele é um roteiro, ele indica o que é estudado, mas ele não traz e nem tem como, né, trazer tantos detalhes de tantas coisas, tantos materiais. E material complementar em inglês é uma coisa tão variada e tão gostosa. Vocês têm exercícios, vídeos, áudios. Passeiem pelo nosso material. É um convite mesmo, não é, Denise? Isso, eu só vou, olha, os livros, textos, o material básico foram usados também, tanto é que a Sim, referência sim. está aqui, né? Aliás, Mas o nós, material complementar, ele se baseia no material sim, base, com né? certeza, mas o nosso material complementar precisa ser conhecido, né? Precisa ser mais conhecido, acessado. Imaginem, o pessoal que já estudou inglês ou em escola de idiomas, ou na escola mesmo, né? Na escola regular, ensino fundamental, médio. Imaginem que seria como o livro, texto e o workbook. Não é Uhum. isso? Então, o workbook é o livro de exercícios. Vejam o nosso material complementar sempre como exercícios complementares ao que vocês têm, tá? Ah, Denise, eu não sei se você. Nós terminamos aqui, né? Temos aí o thank you, good luck on your test. Como nós temos algumas pessoas e o chat aparece aqui para mim na tela, se vocês quiserem fazer alguma pergunta a respeito dos temas discutidos, senão o pessoal me faz uma Nós, pergunta aqui que eu não vou nem saber responder. Não, estou nós estamos brincando, gente. chegando, É, nós ao estamos fim, chegando ao final. sim, Então, eu reforço que isso fosse buscado, né? Que voltassem ao material, revissem todos os slides e conversassem também, né? Ainda se houver tempo, porque a prova já é amanhã, né? E depois na segunda também, né? Tem amanhã e segunda, mas ou seja, está perto. Então, uhum, que conversassem na medida do possível também com o mediador para resolver essas questões, né? sim. Tirem sempre todas as dúvidas. Eu vou fazer um comentário, Denise. Posso? Eu sei que já Claro, temos aí, mas eu acho que é muito bom nós termos feito essa revisão hoje, porque já que nós temos prova amanhã e na segunda também, fica tudo fresco na memória fresquinho. do pessoal. Exato. Então, eu acho que ajuda bastante também comentar isso logo antes da prova. Eu também acho. Acho que foi, Uhum. acho que o timing está muito bom. Aqui o Guilherme está perguntando quantas questões tem a prova de inglês. Cinco. Cinco, Todas as todas as disciplinas, né? provas, sim. Todas elas são 5 questões 5 questões com 5 alternativas objetivas. cada. É, Isso, 5 questões objetivas. exatamente. São Não todas. caem questões discursivas, são objetivas. Desculpa, Exatamente. Renata, Não, não, eu imagina. interrompi. Não, não, imagina, não tem problema nenhum. Eu que falo demais mesmo. O Guilherme está agradecendo, ele disse que se transferiu para o EAD Ah, que agora. bom. Então, Nós é que não, agradecemos a presença deles, nós com estávamos certeza. preocupadas por causa do dia, do horário, e no entanto nós tivemos, né, alguns Sim, dos sim. nossos alunos aqui, eu fico muito feliz com isso. Eu também. Nós sabemos, como eu falei, que nem sempre todos podem participar, mas a gravação vai ficar disponível. Agradecemos Isso. demais vocês que participaram. Agradecemos. Obrigada, Rosana. A Rosana está dizendo que nós explicamos muito bem, Denise. Então, fico Ai, muito que bom. feliz. Fico muito feliz mesmo. E, novamente, estudem todo o material.
e entrem sempre em contato conosco, com os professores mediadores. Nós queremos essa interação com vocês. E aproveito para desejar uma ótima prova para todos. Eu também. Good luck. Good luck. Bye bye. Thank you, Eliane. Bye bye. Thank you, Rosanna. People are writing on the chat. Goodbye, everybody. Vou parar a gravação, Denise.